Vocês estão aqui essa noite porque vocês estão buscando o conhecimento que eu busquei alguns anos atrás e que transformou completamente a minha vida. E eu posso começar essa aula já lhe dizendo: você tem o poder de curar a sua vida em todas as esferas. Curar a sua vida mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Se você tem alguma doença física, saiba, essa doença ela tem cunho emocional. Essa doença primeiro começou aqui, depois ela somatizou aqui. E assim como você cria a doença no seu corpo, você também tem o poder de se curar. Eu quero começar essa aula com a minha história. No sábado eu fiz uma aula profunda dessa, voltada para a abundância financeira. Hoje, saúde, e depois nós teremos uma outra aula para relacionamentos. No sábado eu disse que eu não ia entrar muito na minha história, justamente porque eu queria deixar para hoje. Para que vocês entendam a minha propriedade em falar nisso e o porquê eu trabalho com isso hoje e o porquê o meu Instagram tem o maior número de depoimentos do mundo em cura de relacionamentos, cura de saúde física, cura de saúde mental. Antes de ensinar, eu precisei passar por esse processo. E passar por esse processo foi muito desafiador. Eu vivi uma vida muito doente, com muitos problemas, antes de me tornar o que hoje, né, vocês conhecem como Doutora Pró. A minha história começa com uma história de milhares de pessoas nesse país. Minha mãe, solteira, se relacionou com um rapaz. Esse rapaz, quando soube que ela estava grávida, fugiu da cidade. Minha mãe decidiu seguir adiante com a gestação. Porém, mais uma mãe solteira. Quem ajudou a minha mãe foi a minha avó e meu avô materno. Minha avó e meu avô materno acabou que quando eu nasci, acabaram me adotando como filha. Quem me criou, na verdade, foi meu avô e minha avó, um pedreiro e uma dona de casa. Meu avô e minha avó é o maior amor da minha vida. Não existe nada nessa vida que eu ame mais do que os meus avós. E nós começamos uma vida muito humilde, uma vida muito simples, na periferia do interior de São Paulo, numa cidade chamada Jundiaí. Quem aí conhece Jundiaí? Conhece? Se já esteve em Jundiaí, já esteve muito próximo a mim. Eu cresci uma criança sem pai, mas sem entender por que eu não tinha um pai. Minha avó, meu avô, muito humildes, minha avó, meu avô, sem saber lidar com a situação. Sempre que eu perguntava para eles, para minha mãe, cadê meu pai? Eles falavam, que mano é pai, menina? Seu pai é sua avó e seu avô que te cria. Seu pai não te quis, não. Seu pai fugiu quando você foi embora. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe também foi embora, porque ela se casou novamente e eu fiquei com os meus avós. E aí o bicho começou a pegar, porque eu comecei a crescer com muitas feridas emocionais. Eu não entendia. Por que meu pai foi embora? Por que meu pai não me quis? Por que minha mãe não ficou comigo e foi embora? Minha avó e meu avô eram muito humildes. 2 gerações anteriores a mim, apesar da minha avó e meu avô serem os amores da minha vida, era muito difícil o nosso relacionamento naquela época. Eu cresci uma criança com uma mediunidade muito forte. Eu via espíritos, eu ouvia, eles falavam comigo. Durante a noite eu via eles no quarto e eu tinha muito medo, eu tinha pavor de ver as coisas que eu via. Quando eu falava para minha avó e para o meu avô o que eu estava vendo, eles falavam que era falta de Deus, que isso era coisa do diabo, que se eu tivesse orando, se eu tivesse rezando, se eu tivesse fazendo as coisas que tem que fazer da igreja, eu não estaria passando por aquilo, mas eu era só uma criança. Então eu fui crescendo, vendo esse mundo como uma coisa muito ruim, vendo esse mundo como uma coisa muito triste. Eu não queria estar aqui, eu não me sentia parte desse planeta.
Eu fui crescendo com muitas dores emocionais. Eu era uma criança depressiva e eu, já desde pequena, uma criança que tentava contra a própria vida. Eu comecei a crescer e a ter ódio de Deus. Eu tinha ódio de Deus porque eu falava: como pode essas pessoas gostar de Deus se Deus deixa as pessoas morrendo de fome, se Deus deixa as pessoas passando necessidades? Eu não entendia, eu era só uma criança. Eu acabei crescendo, ficando obesa. Para quem não sabe, a obesidade é uma ferida profunda do abandono, é uma ferida profunda da solidão. A obesidade tem causa emocional muito profunda. Mas nós vamos entrar, né, nesse ponto mais para frente. Fui crescendo, me tornei uma adolescente obesa, depressiva, ansiosa e completamente revoltada. Tudo na minha vida dava errado e, consecutivamente, a minha saúde era péssima. Eu sempre estava doente. Absolutamente todos os meses da minha vida que eu me lembro, pelo menos uma vez no mês, eu estava tomando antibiótico. E eu fui crescendo assim, revoltada, triste e doente, sozinha, inimiga de Deus, doente. E assim até chegar à idade adulta. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu falei, bom, agora eu vou mudar a minha vida. Agora eu vou estudar, agora eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou embora daqui desse lugar. E aí eu fui trabalhar e me deparei com a realidade. Quando você vai trabalhar, você fica rico. Quando você vai trabalhar, você vai para a primeira oportunidade. E eu comecei como operadora de telemarketing ganhando R$ 260 por mês. E aí o meu mundo foi desmoronando. Porque quanto mais eu trabalhava de domingo a domingo, mais eu via a pobreza me engolindo. E quanto mais a pobreza me engolia, mais tristeza eu sentia, mais obesa eu ficava, mais doente eu ficava. E foi assim crescendo e chegando na fase adulta, doente, obesa, infeliz e inimiga de Deus. Ao longo dos trabalhos, eu consegui uma bolsa, consegui fazer um curso técnico, estudei, me tornei camelô, ia para 25 de março comprar roupas e fui me virando como dava, até conseguir uma vaga, já com 20 e poucos, na área de segurança do trabalho, que foi a área técnica que eu estudei. Ali eu fui estudando muitas coisas, entrei para a área de engenharia, e quando a minha vida começou a melhorar, eu tive um problema renal gravíssimo e comecei a passar por muitas cirurgias. Todos os dias, absolutamente todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sentir o meu corpo. Eu acordo, sinto meu corpo sem nenhuma dor, sem nenhuma intervenção. Eu sinto uma gratidão profunda, porque só quem está na doença, porque só quem passa por processo de muita dor entende o que é você acordar um dia sem dor nenhuma, sem nenhuma doença. É por isso que essa aula está acontecendo agora. Porque o que me libertou pode libertar você também. O que libertou os meus alunos pode te libertar também, porque conhecimento é poder. Comecei a passar por muitos processos cirúrgicos. Essa inflamação nos meus rins começou a ficar muito severa, começou a ficar muito profunda. Eu comecei a passar por muitas cirurgias renais. Eu fiquei 2 anos passando por esse processo, até um momento que o médico chegou para mim e falou: bom, se as coisas continuarem como estão, você tem mais ou menos 6 meses de vida. Nesse momento que ele falou que eu tinha aí mais ou menos 6 meses de vida, eu voltei para casa e falei, bom, ok, tenho 6 meses de vida. Então, eu cheguei na frente do computador,
e comecei a pesquisar coisas para fazer antes de morrer. Eu buscava um retiro espiritual, buscava uma experiência como pular de um bungee jump, andar de avião, que eu não tinha andado ainda. Nesse momento, eu conheci um PhD em física quântica chamado Amit Goswami. E Amit Goswami estava dizendo como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade. Quando eu ouvi o Amit falar por isso pela primeira vez, maravilhoso, vocês que são meus alunos, eu só contei a historinha da minha doença renal. Vocês já sabem de cor, salteado, de frente para trás. Só a minha história, fica tranquilos. Não comecei a aula ainda, tá bom? Só para quem não me conhece ainda, conhecer um pouquinho da minha história. Fiquem tranquilos. Quando eu ouvi a Amit Goswami falando sobre como os pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, porque eu não senti em nenhum momento que eu estava aprendendo aquilo. Eu senti que eu estava relembrando. Então eu entrei nesse mundo fantástico da física quântica. Eu comecei a estudar isso 24 horas por dia, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Eu fui conhecendo os maiores nomes do planeta, que hoje são todos meus professores. Deepak Chopra, Bob Proctor, professor Hélio Couto brasileiro, até que eu me deparei com um tratamento de reprogramação mental. Comecei esse tratamento de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias, eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Eu renunciei à minha carreira na área de segurança do trabalho e comecei o que hoje vocês conhecem como Instituto Doutora Proton. Então, maravilhosos, para vocês que não me conhecem ainda e que estão aqui porque estão passando por algum processo, estão aqui porque estão buscando uma cura ou a cura de alguém que vocês amam, pode ter certeza. Você pode curar a sua vida. Eu já vou chamar aqui uma maravilhosa, porque antes de começar a te ensinar tudo o que você precisa saber, eu quero que você saiba. Assim como a minha história, muitas outras pessoas estão vivendo essas histórias extraordinárias. Muitas pessoas que vão se apresentar aqui já se curaram câncer, depressão, ansiedade, fibromialgia e tantas outras doenças. Não por curandorismo, não porque uma mágica acontece, não. Aqui não tem nada espiritual, não tem nenhuma mágica, mas sim porque foram lá corrigir tudo aquilo que somatizava a doença em seu corpo. Andresa, se você está aí maravilhosa, levanta a mão, deixa a mão levantada assim, que assim que você levantar a mão, vai aparecer aqui para mim você e eu vou te liberar. Andressa Bocuzzi. É pequenininho, eu vou ler aqui para você só se alguém não estiver enxergando. Aqui o Greg ele fala sobre a matriz divina e como nossa energia, vibração, cria a realidade em que vivemos. Diz que estamos todos conectados e fazemos parte dessa matriz divina ou campo que sempre responde às nossas vibrações, onde podemos inclusive afetar a saúde do corpo físico. Vamos lá. Have a feeling in our hearts. We're creating electrical and magnetic waves inside of our bodies that extend beyond our bodies into the world around us. And what's so interesting is the research shows that those waves extend not just 1 meter or 2 meters, many, many kilometers beyond where our heart physically resides. So right now in this room is having an effect on Italy beyond this building, beyond these walls.
And you'll see this afternoon when many, many people get together with one feeling, many hearts come together and create one feeling, it can change the world. And you'll see just how much. But it's only a miracle until we understand the science. Then it's no longer a miracle, it becomes a technology, a powerful internal technology. So this film was created in a medicineless hospital in Beijing, China. Medicineless hospital, no medicine hospital. I like that hospital. This film shows a woman who has been diagnosed with a cancer in her bladder, a 3-inch diameter cancer in her bladder. And Western doctors say they can do nothing. They say, we can't help you. So she has gone to a clinic in China where they think differently, and they apply the technology from the ancient wisdom that is the same as the science that we just saw. So what you will see is this. There are 3 practitioners, 3 people trained to feel just the right feeling, the precise, correct feeling in their hearts. They create the feeling as if the woman is already healed. They create the feeling as if the woman is already healed. Now, we will look inside of her body through a sonogram, through ultrasound. We can look into her body and we can watch her cancer disappear in 3 minutes in the presence of the language that heals. Does that make sense? Are you okay with that? Does that make sense? Would you like to see that? Okay, good. So what you will see is the woman is awake. She is conscious. She has no anesthetic. She believes in the process. She believes in what is happening. And there are 3 practitioners who are trained to create the feeling in their bodies as if the woman is already healed. And then on the computer screen, we will see 2 images. One image is before the healing, and one image is actual time, real time, so we can see the healing happen. And while the healing is happening, you will hear the practitioners chant a word. And I want you to know there is no magic in the word. It could be any word. But this word is the word that they have chosen that reinforces for them, that tells them the feeling. So they agreed that this is the word that would create the feeling for them. But it could be any word. I want you to know that. So I'm explaining this now, and we'll explain it again as we go through the film. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer. 就是在那个抗广三角处的左侧和一个掩护这么一个。好，张明老师，咱们一块用你俩话题。
She's awake. She's conscious. There are 3 practitioners behind her. And here is the tumor, right here. The black is the emptiness of her bladder. This is the tumor. And now they take a snapshot for reference, a snapshot now. Okay, this is the real time. So this is now reference. This is actual time. Okay. This is 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes, 40 seconds. This, on the left-hand side, is the reference tumor. On the right-hand side, the tumor is gone. In the Western way of thinking, modern science says this is a miracle because they do not understand the field that connects everything, and they do not understand the language that speaks to that field. But once we understand, that is no longer a miracle, that is a technology. You listen to the chant. Sa, 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 sa. Okay, the word that they are using, wasa, wasa, loosely translated, means already happened. It's already done. In their mind and in their heart, they're coming from the place that the healing has already happened. Not that it's going to happen, and not that it's about to happen, or that it's a long, slow happening, that it has already happened. And this is important because the field of energy that we are about to discuss is a mirror. A mirror, it reflects our feeling of what we are experiencing in the moment. So if our belief is that our healing is about to happen, or that our perfect relationship will come to us someday, or that our abundance in the bank will happen someday, the field will keep reflecting someday, 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 because it is open-ended. There is no outcome. There is no conclusion. This is a very subtle, very powerful understanding of how this field works. This field that we're about to discuss now, the divine matrix, is a field that mirrors now, not in the future, not in the past, this moment. So what we choose to experience in our lives, we must first feel in our hearts as if it has already happened. And this is something that happens all the time in this part of the world. It's not one time only healing. They do this all the time. But when Western scientists see this, it makes no sense, because Western science says that our beliefs and our feelings and our emotions have no effect on the world outside of our bodies. But we know that that's not true.
The experiments that we showed just before the break, the 3 experiments, Isso já é o suficiente. Então vamos lá. Vocês acabaram de ver a cura de um câncer acontecendo em um hospital da China. É algo muito incrível toda vez que nós trabalhamos isso dentro dos congressos e é algo que a gente não entende porque o mundo não sabe. A gente fica pensando, por que que o mundo não sabe disso? Eu vou falar para vocês. Essa aula aqui só é fechada porque se eu tivesse fazendo ela no Instagram, ela já teria caído. Vocês se lembram das últimas 2 vezes que um homem descobriu a cura do câncer? O que aconteceu com ele? Os 2 aviões caíram. O homem descobriu o câncer, entrou num avião para levar isso para congresso, o avião dele caiu. 2 anos depois, outro cientista descobriu, entrou num avião e o que aconteceu com o avião também caiu. Coincidência? Então, eu vou falar uma coisa para vocês maravilhosos. Já existe cura para absolutamente tudo nesse planeta. Câncer, AIDS e tanta e qualquer outra doença. Mas a indústria farmacêutica nunca vai permitir que isso seja realmente entregue ao povo. Porque a indústria que mais fatura no planeta é a indústria farmacêutica. Então, o sistema como um todo, ele te molda para que você adoeça. Porque somente você doente, você vai consumir muitos medicamentos. Só que entenda, eles não querem que você morra. Não se preocupe. O objetivo não é que você morra, é que você viva muito, porém com remédios. Quando vocês pensam, nossa, o SUS é tão bonzinho, maravilhoso, todos aqueles medicamentos estão ali à sua disposição justamente porque isso é uma manobra de manipulação do sistema. Quanto mais eu deixo o povo doente, menos o povo pensa, mais ele consome. Mas, enfim, eu não vou entrar profundamente nessa questão política. A questão é: o que eu ouvi que realmente me curou? Existe um campo de estudo chamado metafísica. Eu comecei a estudar profundamente metafísica. Porque, como eu falei para vocês, em nenhum momento eu senti que eu estava aprendendo, eu senti que eu estava relembrando. É como se eu já tivesse conhecimento, é como se eu já tivesse estudado isso a vida toda. Então, eu realmente comecei a devorar dia, tarde, noite esse conhecimento. Até que eu cheguei nessa área, que é a metafísica, e quando eu estudei metafísica, eu entendi o que era a causa emocional das pedras dos rins que começou a manifestar na minha vida. Eu deixei até um resumo aqui para ler para vocês. Os rins na metafísica da saúde estão ligados a. Antes, lembrem-se da minha história. Todos aqui agora sabem um pouquinho da minha história. Relacionamentos, medos profundos, equilíbrio emocional, filtrar o que é bom e eliminar o que é tóxico na vida. Quando surgem pedra nos rins, emocionalmente significa acúmulo de mágoas, ressentimentos e amarguras antigas que não foram liberadas, medo extremo de tomar decisões importantes, dificuldade de perdoar situações ou pessoas, sentimentos cristalizados. A pessoa guarda mágoa por tanto tempo que elas literalmente endurecem dentro do corpo. Qual que é a mensagem oculta das pedras nos rins? Guardei dores emocionais por tanto tempo que elas se solidificaram dentro de mim. Entende que a minha história inteira? Se eu tinha mágoa até de Deus, imagina do meu pai que foi embora, minha mãe que foi embora, minha avó e meu avô que me demonizava porque eu tinha mediunidade. Eu era um saco de mágoa. E quando eu entendi aquilo, eu falei: uau, realmente.
Eu criei a doença. E agora? Como que eu me curo? E foi aí que eu entrei no conhecimento da reprogramação mental. Para você curar uma doença que você criou, você precisa limpar as emoções que somatizam essa doença. Então, maravilhoso, eu precisei começar um processo muito profundo de limpeza de lixo emocional. Foi somente quando eu limpei esse lixo emocional, foi somente quando eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe, perdoei os meus avós e me perdoei que eu me curei. O processo não é pedir para Deus. Deus, por favor, faça. O ser humano se tornou mendigo, um pedinte. Entenda, não é Deus que instala a doença ou tira a doença. É você que somatiza a doença, ou seja, cria a doença. E somente quando você limpar as mágoas, dores, crenças, é que o seu corpo vai poder se curar. Eu quero chamar agora a Andressa, maravilhosa. Levanta a mão, por favor, porque senão é muita gente, ó. Tem mais de 300 pessoas aqui. Não tem como eu saber que quadradinho você está. Clica aí no botão reagir ou fica com a mão levantada assim, até aparecer aqui. Isso, fica com a mãozinha levantada, com o vídeo mesmo. Tem que aparecer aqui, ó. Clique no reagir, reagir, levantar a mão. Você tá com o nome de Ariana? É a Andressa agora. Andressa. Clica aí no coraçãozinho, maravilhosa. Reagir. Eu vi que você comentou aqui no chat, mas não é pelo chat, maravilhosa. Veja se está escrito seu nome ou tá como iPhone. Isso, é só. Eu tô vendo você aqui, mas não tem como eu te chamar. Fica com a mão assim, maravilhosa. Com a sua câmera ligada e com a mão assim. Mantenha ela assim. Mantenha levantado, que vai aparecer aqui pra mim. Não, maravilhosa, se você não fizer isso, não vai aparecer aqui na minha tela, entendeu? Tem mais de 300 pessoas para eu olhar quadradinho por quadradinho para ver a blusa vermelha. Fica com a mão levantada assim, ó. Se você ficar com a mão levantada, vai ativar um marcador aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo. Aqui, ó, aí na sua tela tem chat. Do lado do chat tem um reagir. Nesse botão reagir do lado do chat tem um botãozinho levantar a mão. Clica nele. Ah, eu não sei por que que não tá indo. Deixa eu visualizar o perfil. Calma aí. Já te achei aqui, maravilhosa. Calma aí. Aí, ativa seu som. Oi, Agora deu certo. que Boa bom. noite, Vai dar uma maravilhosa. relaxadinha Que, aqui.
uma Tudo bem descontraída. contigo, meu bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, gente. A Andressa, ela é minha mentorada. Essa mulher maravilhosa passou por um processo de câncer. Está aí hoje, linda, maravilhosa, curada. E eu quero que ela divida um pouco do conhecimento, eu quero que vocês escutem com as palavras de outras pessoas. Esse é um projeto da minha mentoria, onde os meus alunos vêm para transbordar na vida de vocês, para dividir o conhecimento, dividir a experiência. Então, Andressa, seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Eu entendo quando a gente fala faz bem para nós e também espero poder tocar pelo menos no coração de uma pessoa, mostrar esse trabalho lindo que você faz, né? Eu vou contar um pouquinho da história dos meus pais. Vou tentar ser breve, mas qualquer coisa você me sinaliza. Ok. Então, eu venho de uma família estruturada, uma família de classe média, né? Meus pais são casados, eles estão juntos há 60 anos. Nós somos 5 filhos, então eu venho de uma base muito boa, sólida, né? Diferente do que a gente sempre começa a história assim, falando, nossa, eu sempre vim com muitos problemas, e eu não, né? Aparentemente não. Hoje eu entendo que, na verdade, todos nós, seres humanos, estamos aqui para uma evolução. Então, independente de onde viemos, a gente sempre vai vir com muitos desafios, né? Hoje é isso que eu entendo. Então, assim, eu tinha um problema, um conflito interno muito grande, mas eu não sabia sair dessa situação. Foi quando eu comecei a reprogramação mental, e aí eu comecei a buscar essas respostas. Então, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela veio de uma família de 3 irmãos e os meus avós ficaram com o primeiro filho e doaram os 2 segundos, né? Então, minha mãe foi doada. Com 4 anos de idade, ela não tinha um lugar para ficar e a tia dela acabou pegando, né? E ela foi morar com os tios, era um casal sem filhos e ele era alcoólatra. Então, ela teve uma vida sozinha, solitária, porque não tinha outras crianças, e convivia com um alcoólatra. Por parte de pai, o meu avô, né, pai do meu pai, veio refugiado da Itália, com 2 anos de idade, e ele veio passando fome, muita necessidade. Aqui ele formou uma família, constituiu uma família, teve 5 filhos, e o meu pai perdeu 2 irmãos doentes, um com 4 e um com 29 anos de idade. Só que isso para ele nunca foi explicado, né? Ele teve que aceitar calado, porque a gente sabe que as outras gerações foram muito podadas de muitas coisas, né? Nós não tínhamos o direito de falar, de se expressar, de chorar. Então, hoje, né, com todo o estudo que a gente vem fazendo, eu entendo que os meus pais vieram com muitos desafios internos, só que eles não puderam expressar. E aí, eles, né, por isso que hoje eu tenho um amor, assim, pelos meus pais, uma gratidão imensa, porque eles não sabiam, então eles tentaram fazer com que nós passássemos por uma situação completamente diferente, né? Então, assim, o meu pai, né, com todo esse sofrimento dele, de perder os irmãos, e vir de um pai também que passou por guerra, então era muito rígido, meu pai se tornou uma pessoa muito rígida. Então, ele, a vida inteira foi de gritar com a gente, de... Eu acho que a palavra, assim, mais profunda era gritar, né? Tudo era no grito, bater, falar alto, isso era muito, assim, forte dentro de mim, né? Então, toda vez que ele chegava perto, eu me calava. Eu não podia falar nada, porque eu morria de medo dele. Então, ele não era um pai. Ele, para mim, assim, era um inimigo, assim, eu não podia ter esse diálogo. E isso veio assim se estendendo por muitos anos. E a minha mãe, como ela não teve o amor dos pais, aí ela passou a ser boazinha. Ela queria ser amada. E para ser amada, ela precisava agradar todo mundo. Então ela passou a ser agradadora, né? Então minha mãe, assim, ela carrega o mundo nas costas, né? Ela quer ser boa,
com os filhos, boa para as pessoas, para os parentes, para os vizinhos, para a cidade e para o mundo. Então, ela passou a absorver tudo isso nesse formato. Bom, esse casal tiveram 5 filhos, né? Veio a minha irmã mais velha, perdi um irmão entre eu e minha irmã, e depois veio eu, e depois mais 2 irmãos mais novos. Somos 5. A minha irmã, ela, por sua vez, foi muito podada pelo meu pai, foi a filha mais velha. Então, ela veio muito rígida, né? Então, ela sempre, assim, foi muito criticada, foi muito cobrada perante toda a vida. Então, ela passou isso, né? Ela veio a vida vivendo assim, na crítica. Aí vem eu. Eu puxei a minha mãe, né? Como minha irmã era muito crítica, eu obedecia a ela. Então, eu passei a ser é, boazinha, querer agradar minha família, meus pais, para eles me amarem. Então, isso é uma coisa assim simples, né? Mas que foi estudada e a gente entendeu isso porque teve consequências muito sérias. Então, assim, ao longo da minha vida eu vim assim, sempre sombra da minha irmã. Então, eu obedecia a ela, como se ela fosse minha mãe e meu pai. Fora os dois, ainda tinha ela, assim, sempre em cima, né? Então, assim, faz isso, faz aquilo. Onde uma vai, a outra tem que ir junto. Então, eu passei uma vida, muito escondida, né? E eu hoje vejo que todos nós, eu falo, Deus fez cada um diferente. Então, assim, ele tem um propósito, é individual. Nós viemos para essa experiência sozinhos e vamos voltar sozinhos. Então, a gente precisa se posicionar, ter um lugar. A gente tem um espaço. Eu precisei me enxergar dentro da minha família para poder, eh, destravar tudo isso. E aí, então, ao longo, né, desses anos, eu sempre muito obediente, e tudo, e aí eu comecei a crescer, eu comecei a querer fazer as coisas, e eu não sabia me posicionar, né? E eu fui ficando calada, calada, e as coisas vão entrando, entrando. É um lixo emocional, assim, sem fim, né? Então, porque meu pai gritava, então eu punha para dentro, eu não podia falar, eu não podia dar minha opinião, então não existia a Andresa. E eu vim ao longo desses anos. Eu com a minha irmã abri uma sociedade, né? Nós abrimos uma empresa, ela tem 24 anos, e eu vim e eu falava, minha irmã era a dona e eu era a empregada, né? Eu só obedecia e fazia tudo, trabalhava muito, 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 e aquilo foi assim me consumindo de uma forma, quando foi em 2018, né? Eu comecei assim, do nada, com uma febre assim altíssima, 41, 42 graus. Eu fui internada em São Paulo, no Hospital Samaritano. Eu fiquei um mês internada. Eles me reviraram de ponta cabeça e me encaminharam para uma médica oncologista e falaram: Olha, a gente não sabe o que é. A última possibilidade é que você esteja com câncer, né? Eu estava com células gigantes pelo corpo, eu fiz uma cirurgia enorme, tirei vários, nas axilas, na virilha, enfim, e não deu nada. Até hoje a médica fala, eu não tenho uma explicação para o seu caso, não deu nada. Enfim, voltei para minha rotina, né? Muito assim, conturpada, trabalhando muito. Eu só trabalhava, na verdade. Minha vida era trabalhar. E em 2020 começou a pandemia, né? E como minha família sempre foi muito unida, né? Mas nesse aspecto, assim, todo mundo queria tomar conta de todo mundo e você não tem voz. Aconteceu que eu trabalho com eventos e a minha empresa, assim, ficou sem trabalho. E aí eu fui conversar com meu pai. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, você sempre me direcionou, minha irmã também, né? Juntos, o que que a gente vai fazer? Eles falaram, não sei, o problema é seu, a empresa é sua, né? Então, assim, na hora que eu vi aquele fervor, eu falei, meu Deus, e agora eu tô sozinha. Então, naquele momento, e o meu pai, né, como ele é uma pessoa que ele não sabe lidar com as emoções, ele surtou, porque ele não sabia ajudar a gente, né? Então, ele era tão firme, tão forte, naquele momento ele não sabia. E aí eu entrei numa amargura. Aí, assim, foi avassaladora, né? E aí eu tinha uma pinta na perna, né? E começou a crescer, assim, em 3 meses. E eu fui no médico, eu falei, olha, eu tô achando estranho, né? Eu já estava amargurada, amargurada. E aí foi dado um diagnóstico de um melanoma, que é um câncer de pele, o mais agressivo que existe. E ele estava assim,
em coisa de 3 meses para entrar na corrente sanguínea. Eu falei, meu Deus do céu, foi um choque, foi um susto, todo mundo entrou em desespero, né? Minha família é muito amorosa, minha mãe também. E aí eu fiz uma cirurgia, fiquei um mês sem andar. É, passei um processo bem difícil, mas eu não sabia as causas de tudo aquilo. Nunca sabendo. Então, assim, é como você vive naquele, né? Eu acho que cada um tem o seu o estilo de vida e a gente se dá conta, né, que tem alguma coisa de errado, mas a gente não sabe como sair daquilo, entendeu? Então, você sai um mês, volta na amargura, sai e assim, eu vivia a vida inteira fugindo, porque eu queria fugir daquela situação, mas eu não sabia como resolver. Então, era bebida, quando eu era nova eram muitos homens, eram, né, fumava, tudo você quer fugir, você comia. Eu cheguei a engordar 30 quilos, né, sem saber o que é a causa, né? Por quê? Enfim, e aí eu me tratei do câncer, né? Eu faço acompanhamento até hoje, porque são 5 anos. E voltei a trabalhar, né? E é com aquela sensação de empurrar a vida com a barriga, é o dia a dia, todo dia vivendo sem vontade, para falar a verdade. Eu não tinha vontade de viver assim. Eu empurrava, porque eu sou casada, eu tenho 2 filhos, e eu precisava estar bem, de alguma forma. Eu nunca estava, mas eu precisava estar. Então, assim, ir numa Andressa, festa. só um momento. Ai, Só um momento para aproveitar para falar para eles, porque isso que você falou é muito importante. Percebam o que a Andressa fala, que é o que todos nós sabemos. A gente sabe que não está tudo bem, porque o nosso corpo está o tempo todo falando que não está bem. Nós estamos amargurados, nós estamos tristes, nós estamos empurrando a vida com a barriga, o corpo já está começando a somatizar de diversas formas, mas o que que a gente faz? A gente continua no automático. E porque a gente continua no automático, chega uma hora que o corpo já tentou chamar a sua atenção de inúmeras formas, ele não consegue, aí ele vem de uma forma muito brutal, como uma forma de, bom, se você não está conseguindo mudar essa vida no amor, então agora vai vir a doença como uma forma de, agora olha para mim, olha para minha dor, muda a sua vida. Pode continuar, Andressa, por favor. então é isso, né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa fazer dieta, mas aí você tá tão brava que eu falava assim, nossa, eu vou comer mesmo. É como se eu quisesse me auto-suicidar, entendeu? É, ai, mas eu vou ficar certinho, tudo bem. Fazia academia 5 dias, chegava sábado, eu falava, não vou beber. Então você fica naquela rotina que você não consegue sair desse buraco, era um buraco, né? E eu, uma família boa, estruturada, aparentemente, né? Tudo bem, bonita, tá tudo andando bem, mas lá dentro eu cheguei a falar assim algumas vezes que eu não queria mais viver. Eu falava, não faz mais sentido. Eu tô aqui para quê, né? Eu falava, tô aqui para quê? Para ficar só trabalhando, correndo atrás do dinheiro para pagar a conta. Então eu não sei, parece que você vivia com a nuvem negra em cima de você, né? E aí, enfim, voltei a trabalhar massivamente. Não resolvi o meu problema, e eu falo, quando a gente não faz a lição direito, a gente não passa de ano. E aí, eu sempre vou uma vez por ano, né, na ginecologista, que é a única médica que eu passo, assim, que eu falava, eu vou me cuidar, né, porque precisa mulher. E ela pediu um exame de rotina, uma colonoscopia, e eu fiz, né, fiz exame de sangue, urina, fezes, e fiz a colonoscopia. O médico chegou e falou assim, você está fazendo esse exame por quê? Eu falei, ó, rotina. Ele falou assim, você tá com câncer de intestino. Aí eu acho que aquele momento meu mundo desabou, assim, né? Aí só voltando assim, eu fiz a cirurgia no dia 16 de novembro. Em setembro de 2022, eu falei que é de 2 em 2 anos, né? Agora acabou, agora não tem mais. Em setembro, eu estava rodando no Instagram, né? E eu vou falar que assim, a gente tem um preconceito de rede social, mas eu falo que a gente tem que aprender a saber escolher o que a gente vê. Porque, na verdade, hoje o celular tem várias empresas,
Tem muitos professores, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo que pode nos ajudar e muito, então a gente não tem que ter esse preconceito, a gente tem que saber escolher. A gente não pode ficar rodando o dia inteiro, mas a gente sim pode pegar uma hora para absorver coisas importantes e ajuda muito. E aí eu estava rodando no Instagram e apareceu lá, Doutora Próton, como curar a sua vida. E aí eu olhei e falei, opa, né? Depois de dois cânceres, porque até então eu não sabia desse terceiro. Depois de 2 anos, depois de dois cânceres, eu falei, opa, como curar sua vida? Daí eu peguei, entrei, assisti uma live sua, que estava naquele momento de pandemia, tinha muita live, e eu me interessei. E eu lembro que você estava vendendo mensalidade, eu falei, ah, eu vou comprar, né? Assim como eu já comprei tantos cursos, na pandemia era tanta coisa que a gente comprava, eu falei, ah, vou comprar. E eu comprei e eu comecei a fazer reprogramação mental, mas assim, ó, eu vou contar agora a verdade. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Na verdade, eu comprei porque eu vi que era alguma coisa diferente do que eu nunca tinha feito, né? Porque você fica na busca, né? Então eu falava, isso aqui eu já fiz, não deu certo, isso também não deu certo, e aí esse aí eu olhei e falei, opa, é diferente. Enfim, e aí eu fui, e aí depois disso eu fui diagnosticada com câncer, e aí naquele momento eu falei assim, ah, doutora Proton, é isso, eu preciso fazer, né? Então, a partir daquele momento, eu falava, é a única, última coisa que eu posso fazer por mim é a reprogramação mental, porque como eu já tinha escutado e tinha me feito bem, né? Eu falei, eu vou me apegar a isso mesmo sem acreditar, porque eu já fui em igreja espírita, católica, eu acreditava muito, mas nada funcionava. E aí eu comecei a assistir mais as lives, participar. Bom, enfim, o médico falou: olha, você vai começar com quimioterapia, radioterapia, é, vai ser longo, porque você está com um câncer assim, num estágio já mais avançado, a gente vai precisar, e depois a gente vai fazer a cirurgia. E aí eu disse para ele assim, eu falei, eu não quero fazer quimioterapia e rádio, né? Foi uma coisa que eu bati o pé, eu falei, eu não quero fazer. Porque as pessoas falam que desgasta muito e, e também eu sabia que eu ia perder meu cabelo, eu tô com uma filha na adolescência, eu falei, eu não quero, eu quero fazer a cirurgia porque eu já vou me curar. Aí ele falou assim: vai, se Deus quiser, vai. Eu falei: não, eu quero, eu vou me curar, porque eu tinha. E eu lembro que, assim, eu operei dia 16. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu falei pro meu marido: pelo amor de Deus, você corre na loja, eu quero um fone de ouvido. Aí ele assim: fone de ouvido, você vai para o hospital. Eu falei: sim. Sim, porque a reprogramação eu só consigo fazer com fone de ouvido. Eu disperso um pouco quando não faço. E o fone, ele, né, você fecha os olhos, você consegue se concentrar bem. E aí eu fui para o hospital com a reprogramação. E aí eu lembro que como eu não tinha nada para fazer, né, fiz 2 dias antes da cirurgia, eu fiquei internada e eu fazia essa reprogramação. Acho que eu escutava umas 20 vezes no dia, fazendo, fazendo, fazendo. E aquilo foi me acalmando. Gente, eu comecei a fazer uma limpeza, era um negócio incrível, não dá para descrever, não dá. Mas eu fui para o centro cirúrgico certa de que eu estava curada. Eu tinha certeza, eu falava assim, eu vou. E eu rezava muito, né? Agradecia a Deus. Aí eu já mudei o meu pensamento, porque uma coisa que eu fazia muito era reclamar. Reclamava de tudo. E eu falava, graças a Deus, eu falava para todo mundo, para as enfermeiras, médicos, eu falava, eu tenho um plano de saúde, eu tenho condições de estar aqui. Eu tive a oportunidade de ser colocada na fila logo para fazer a cirurgia, para não avançar. Então eu só agradecia. E aí eu falava, eu vou me curar, eu já estou curada. Eu falava, já estou curada. Enfim, e eu estou curada, graças a Deus. Eu nunca mais ia falar prioridade. Prioridade. Eu falo que valor nem não tem valor, né? Para a cura de um câncer, para a cura da minha vida, eu falo, não tem valor, né? Então, hoje isso é prioridade. Eu faço essa reprogramação todos os dias. Eu vou falar que no começo a gente não entende muito bem, porque você não acredita, mas depois disso começaram a acontecer coisas incríveis na minha vida. Então, eu me curei. E aí eu perdoei meus pais, né? Porque no fundo eu tinha muita raiva deles, né? Por eles serem tão rígidos comigo. Hoje eles são meus melhores amigos
Eu perdoei minha irmã, né, que era assim extremamente rígida comigo e já fez eu passar por situações muito difíceis. É, eu, quando fui viajar, quando eu fui fazer cirurgia, a gente tinha um dinheiro guardado e meu marido que a gente era as nossas economias, assim, de muitos anos. E ele precisou gastar tudo isso na cirurgia, né? Porque eu usei bolsa de colostomia, eu tive que comprar todos os materiais, é um valor muito alto. Então ele pegou e falou: vou dar tudo, né, para você se curar. Então eu gastei todo esse dinheiro. Só que esse dinheiro, a gente tinha um sonho, meu marido tinha um sonho de levar minha filha para Disney, né? E aí, depois que eu fiz o tratamento, me curei, o médico falou: você é referência para mim de, de felicidade, de você nunca reclamou de nada, você se curou rápido. Tanto é que eu faço matérias para Globo e para Rede Record sempre, né, sobre câncer de intestino. Eu fiz, acabei de fazer a semana passada também, vai fazer uma matéria na televisão. E, e aí, um dia, aí assim, as coisas começaram a acontecer ao contrário, né? Tudo dá certo. É inacreditável, mas tudo dá certo. Eu um dia estava trabalhando, né? E aí, óbvio que agora com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, as coisas caminhando bem, porque muda o mundo, né? Quando você sorri para a vida sorri para você. Então, mudou. E aí eu atendi um telefone e uma moça me ligou, né? A gente tem do governo, né, que a gente tem um aplicativo lá para eu tinha feito há muitos anos atrás um é pelo INSS, né? Eu tinha há muitos anos atrás eu estava com tinha entrado lá por uma doença e eu não recolhi esse dinheiro, né? E aí a moça me ligou e falou assim: olha, você tá com dinheiro aqui parado. Aí eu falei assim: dinheiro? Da onde? Ela falou: nossa, mas é muito antigo, tarará, e você precisa vir recolher o seu dinheiro. E aí eu consegui realizar o sonho do meu marido, né? Ele deu metade e eu também. E aí nós fomos para Disney o ano passado. Então a gente conseguiu. E eu falo meu orgulho disso porque assim, tem pessoas que vão para Disney com muita frequência, mas na minha família, de origem, inclusive, a gente nunca teve essa oportunidade, né? Então para a gente foi assim realmente inédito, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Era um sonho muito distante. O ano passado eu me formei pela FGV em administração, que eu sou formada, eu fiz pós. É, minha família, assim, então, o meu relacionamento melhorou muito, né? Porque eu consegui entender onde eu era importante, assim, na família. E é isso, eu tô contando um resumo assim, mas eu falo assim para todas as pessoas que tiverem oportunidade, porque assim, ó, hoje eu até falei com a doutora Proton de manhã, e a gente às vezes manda mensagem uma para outra, eu sempre agradeço ela. E eu estava na missa, né? Então, assim, eu falo, não é sobre religião, cada um tem sua religião. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. E eu sempre falo assim, eu tenho a minha religião, tenho as minhas crenças, eu não mudei isso, né? E eu acho que a gente tem que respeitar, e assim como ela respeita que eu sou, né? Porque ela fala que não tem uma religião específica, mas eu falo para todo mundo, a minha reprogramação eu não deixo. Porque a reprogramação mental, ela é a reprogramação da sua mente, simplesmente. Você não vai ser direcionada para um caminho, você vai ser redirecionada para o seu caminho, né? Você não vai estar assim sendo influenciada por alguma religião. Você só vai entrar dentro de você, limpar tudo aquilo que te faz mal e você nem tem consciência, né? Esse mês a gente está fazendo o Ho Oponopono, você não tem consciência. E eu contei a história dos meus pais exatamente por isso, porque eu estava presa num passado dos meus pais, dos meus avós, entendeu? Então, o que eles vêm trazendo para mim, eu entendi que não é sobre eles, né? Eles também sofreram tudo isso, meus avós, bisavós. Foi uma geração muito sofrida lá atrás. Então, aí foi o perdão, e esse perdão que nos cura. Então, hoje eu falo para todo mundo assim: não há doença. Pode ser um câncer, pode ser uma unha encravada. Tudo é absorvido pela forma que você pensa. Então, para mim, eu falo, hoje, para mim, eu falo, o limite não tem limite, é ilimitado, eu consigo tudo que eu quero, né? Respeitando as regras da vida, as pessoas,
eu possa chegar aonde eu quiser. E essa descoberta é incrível, maravilhosa. Eu só tenho que te agradecer muito, muito a Deus. Eu agradeço sempre ter colocado você num, numa passagem assim do Instagram e ter te encontrado, mas eu não acredito no acaso. Eu acho que realmente foi um presente enorme. E eu sempre agradeço, rezo muito por você. A sua história sempre me emociona, porque você é um exemplo, é um exemplo. Gente, a gente não sabe o que é vir de uma família desestruturada, né? Eu tenho a gratidão de ter vindo e se tornar quem você se tornou e o quanto você representa para mim. Obrigada, Ah, minha viu? linda, muita gratidão. Toda vez que eu escuto, eu me emociono. Você é uma maravilhosa. E a gente não vive nada nessa vida que não seja por merecimento. Então, se você passou por tudo isso, você venceu, deu a volta por cima e está vivendo a vida maravilhosa que você está vivendo hoje, é porque você merece, minha amiga. Muita gratidão por ter vindo aqui Obrigada. Desculpa ter me transbordar estendido e tanto. ser um farol na nossa noite. Não tem que se desculpar, ao contrário, somos nós que agradecemos por sua presença aqui. Gratidão, minha maravilhosa. Obrigada. Ai, gente, eu me emociono. Nossa, eu me emociono demais. Porque assim, não sei quem aqui está passando por algum processo de doença, né? Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas só quem está passando por uma doença e passou por esse processo e se curou sabe o quanto é desafiador. Agora, quando eu conto uma história, quando a Andressa conta a história dela e a gente pode contar com toda essa alegria, é maravilhoso, mas passar por isso é muita dor. Então, quando eu olho para trás e vejo tudo o que eu superei, quando eu vejo a história da Andressa e vejo tudo que ela superou, e tantas pessoas que poderiam estar aqui essa noite ou que poderiam estar com seus filhos e não estão porque não tiveram a oportunidade que nós tivemos, me emociona demais, porque o sistema, ele faz a gente acreditar que a vida é isso mesmo. Viver, adoecer, aceitar a doença como um karma, como algo que Deus te deu para que você passasse, e a gente simplesmente aceita e muitas vezes perde a vida por causa disso. Andressa, muita gratidão por nos iluminar com a sua história, que é tão maravilhosa. Você merece tudo que você está vivendo hoje porque você se tornou esse ser de luz. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos nos iluminar. E essa iluminação começa com a nossa cura. E a cura é uma mudança de dentro para fora. Então, eu vou começar a explicar para vocês como que isso acontece. Depois vou trazer outros alunos aqui. Mas agora eu quero que você pegue um papel, uma caneta e que você preste muito atenção, porque eu vou explicar exatamente como surge a doença no seu corpo e exatamente o que você tem que fazer para curar as doenças no seu corpo. Então, tudo começa lá na vida intrauterina. Os 9 meses que você fica na barriga da sua mãe, você fica pensando, sentindo como ela. Isso quer dizer que se sua mãe viveu uma gestação feliz, alegre, onde ela se sentia amada, acolhida, você também estava lá dentro se sentindo amada, amado, acolhido. Mas se a sua mãe foi rejeitada, se a sua mãe sofria, se a sua mãe passava por humilhações, se a sua mãe tinha depressão, se sua mãe tinha ansiedade, você também vivia toda a dor física, mental e emocional que a sua mãe. Isso quer dizer que, com base em como foi a gestação da sua mãe, você já nasce, você já vem para o planeta com essa pré-programação. Do momento que você nasce até os seus 7 anos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa mente que está me ouvindo agora, essa mente que acabou de ouvir a Andressa agora. Você só tem a mente inconsciente. Logo, tudo que é falado para uma criança até 7 anos de idade
é visto como uma verdade absoluta para ela. Então, se você ouvia que você era burro, idiota, feio, gordo, magro, se papai gritava com você e você tinha que se calar, se mamãe batia, não importa o que acontece ali. Tudo que você vive ali na sua infância, em termos mentais, emocionais e físicos, criam feridas e cicatrizes em você. Logo, esse tempo do nascimento até os 7 anos é como se você fosse um jardim, aonde cada pessoa da sua família, do seu meio social, vai plantando ali uma semente, que pode ser ervas daninhas, mas também pode ser lindas rosas. A questão é que a maior parte das pessoas, até porque os nossos pais também estão aprendendo, viveu muitos processos dolorosos na infância. E esses processos dolorosos vão somatizando. É como se fosse um balde. E cada dor que você vive vai caindo uma gota ali. E você vai vivendo dores. Abandono, maus tratos, gritos, problemas de baixa autoestima, agressão na família, não importa. E aí vai caindo uma gota. E vai caindo uma gota. Quando a gente sai dos 7 anos, quando nós fazemos 7 anos de idade, nós desenvolvemos a nossa mente consciente, que é essa mente que vocês estão me ouvindo agora. Porém, a mente consciente, ela tem apenas 5% do poder de tudo que acontece com a gente. 95% do que está acontecendo com a gente é com base no que nós programamos lá na mente inconsciente. Então, eu vou te explicar o porquê da doença. Imagina que a sua mente é um CD. E lá na infância foi programado muita dor, que eu vou neuroassociar aqui a uma música da Xuxa. Então, quando você era criança, gravaram um CDzinho, colocaram lá a música Hilari Hilarie da Xuxa. Ok. Esse CD só vai tocar eternamente essa música. Conforme você vai crescendo, que música tem ali? A música da Xuxa. Só que você não quer mais ouvir a música da Xuxa, você quer viver outras experiências. Mas o que foi gravado ali é o que toca na sua rádio, na sua estação. Então, se você viveu processos de muita dor, de muita repressão, de muita mágoa, o CD da vida que fica tocando eternamente na sua vida é esse. Então, mesmo que você goste da música, Hilari, Hilarie, oh, 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 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos ouvindo essa música, você não aguenta mais. Mas esse é o problema da mente. E a neurociência, a neuroplasticidade, essa área incrível da ciência hoje que nos explica isso, nos mostra. Enquanto você colocar aquele CD para tocar, ou seja, a sua história, você vai continuar repetindo o mesmo padrão, as mesmas experiências. Não importe, não importa aonde você mora, com quem você se casa, a sua história, o que você viveu, o que você programou na sua mente inconsciente é o que vai tocar eternamente. Então, se na sua infância você passou por processo de muita dor, de muita mágoa, muita tristeza, mesmo que aos 7 anos você desenvolva a mente consciente, a sua programação tá lá. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, a gente passa por muitos processos na escola, começa a conviver com mais pessoas, começa a ter mais problemas. Porque a vida é um misto de coisas boas e coisas ruins. E tudo que vai acontecendo na sua vida vai acumulando. E aquele lixo emocional vai acumulando ao longo dos anos. E vai acumulando, acumulando, acumulando sem fim. Chega um momento que nós nos tornamos um saco com muito lixo emocional. É por isso que a maior parte dos seres humanos vive uma vida de muita tristeza, não só na saúde, mas nos relacionamentos, nas finanças. Porque ao longo da vida acumulou tanto lixo emocional, imagina. O que acontece na nossa casa? No mínimo,
uma vez por semana, no mínimo do mínimo, uma vez por semana você faz uma faxina na sua casa. E por que você faz uma faxina? Porque por mais que você arrume ao longo do dia, sempre vai juntando coisas. Só que o ser humano não. O ser humano não aprendeu a jogar esse lixo emocional fora. A gente nem sabe como fazer isso. Então nós vamos acumulando e vai passando por relacionamentos, por abandonos, por términos, por traições, entra na empresa, é mandado embora, se relaciona com uma pessoa, é abandonado e o lixo emocional só vai aumentando, aumentando, aumentando num nível tão profundo que o corpo não aguenta e ele somatiza. Então a doença não é um castigo. A doença não é uma punição de Deus. A doença é uma forma do seu corpo lhe dizer: ei, eu não aguento mais. Se você não resolver as suas emoções, não dá mais para viver assim. Então, olha que incrível que a Andressa trouxe pra gente, porque ela contou toda essa história e eu pedi para que ela fizesse isso para que vocês entendessem. Porque o câncer não vem do nada. O problema renal que eu tive não veio do nada. O seu hipotiroidismo não veio do nada. A depressão não vem do nada. Você aguentou muita dor emocional até que chegou a um ponto da sua vida que você falou, que o seu corpo falou, não dá mais. Não aguento mais. E aí a doença vem como uma forma de te curar, não de te matar. A doença vem como um pedido, um socorro. Ei, olha para mim, eu preciso de cuidados. Olha quanto a Andressa precisou mudar quem ela era, curar, perdoar os pais, perdoar a irmã, mudar o padrão de reclamação, de murmuração, para que ela se curasse. Olha quanto eu tive que mudar para eu me curar. Então, a doença vem como uma forma de socorro. Eu preciso que você olhe para isso. Então, entenda, toda doença tem uma somatização. Ah, doutora Proton, mas eu não posso herdar biologicamente? Sim, porque você é 50% pai e 50% mãe. E as crianças? As crianças são 50% pai e 50% mãe. As crianças é a junção do pai e da mãe. Por isso que herda biologicamente. E agora nós vamos entrar até na questão espiritual. A criança está num corpo de criança. Maravilhoso? Esse mundo é energético, esse mundo é espiritual. Quando uma criança vem com câncer, quando uma criança vem e morre com 2 anos, é porque ela tem um compromisso, ela escolheu aquilo. Essa criança que você está vendo num corpinho de anjinho é um espírito, é uma alma que pode ter escolhido vir nessa experiência humana, viver essa experiência de dor para sua própria evolução, ou até mesmo por tanto amor aos pais, espíritos vêm com tanto amor aos pais que para ensinar os pais, para que os pais evoluam, para que os pais mudem, para que os pais encontrem Deus, para que os pais se tornem pessoas boas para a mudança e a reforma íntima dos pais. A criança escolhe encarnar naquela família e morrer jovem para que o crescimento e a evolução aconteça. Porque veja a vida da Andressa. Se a Andressa não tivesse tido esse câncer de novo, ela ia ser essa mulher que vocês viram? Não ia. Ela ia estar naquele padrão, vivendo só para trabalhar, guardando, comendo todas as mágoas, num processo de dor tão profundo que muitas vezes pedia para morrer. Eu também muitas vezes pedi para morrer. E isso por quê, maravilhoso? Porque quem quer morrer, o suicida, que não é o caso da Andressa, tá? Mas o suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. E quando ele não aguenta mais a dor, ele vê tirar a vida como a única solução. Então, quando você entende a sua história maravilhosa, não adianta vocês ficarem fazendo perguntas aqui no bate-papo, porque eu não tenho como ler as perguntas. Ou eu dou aula para vocês, ou eu leio o bate-papo. Então, prestem atenção na aula, né? Porque você não vai entender a aula se você estiver conversando no bate-papo.
Só vai entender a aula se você estiver prestando atenção no que eu tô falando. Então, a primeira coisa para você se curar é entender a sua história. Então, como foi a gestação da sua mãe? Começa por aí. Foi a gestação da minha mãe? Ela tá viva ainda? Pergunta para ela. Volta para sua infância. Como foi a sua infância? Que mágoas você guarda até hoje? O que fizeram de mal para você? Gente, cansa a mulher que é traída e sofre essa dor emocional tão profunda. A maior parte das mulheres com câncer de mama do planeta. Pergunta para elas o que aconteceu antes do câncer de mama. Traições, términos de casamento, filhos que vão embora de casa, síndrome de ninho vazio. Inclusive, eu mandei para vocês e deixei aqui. Olha só que interessante. Causa emocional do câncer de intestino. Eu já sabia que a Andressa ia falar hoje. O intestino representa a capacidade de absorver o que é bom e eliminar o que não serve. O câncer no intestino indica dificuldade em liberar mágoas, ressentimentos e experiências antigas. Sentimentos de culpa, rancor ou frustração muito antigos que ficaram presas internamente. Mensagem oculta. Olha que incrível com a história dela. Não consigo digerir algo que vivi. Guardei em silêncio o que precisava ser liberado. Somente quando a Andressa começa a liberar e usar a reprogramação mental para limpar isso e fazer muitas práticas de perdão, é que ela se cura. Então, deixando claro aqui, não estamos dizendo que você não precisa do seu médico e fazer todo o tratamento, por favor. Não é isso. Mas é que se em conjunto com seus médicos, você limpar as emoções que geraram toda essa somatização, a maior probabilidade é a cura. Quando você cura suas emoções, você tira todo esse lixo do seu corpo. E quando você tira todo o lixo do corpo, não tem por que ele ficar doente. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é olhe para a sua história. Pegue um papel, uma caneta e coloque assim: de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, até chegar à sua idade hoje de 5 em 5 anos. E começa a anotar ali. O que eu me lembro de dores que aconteceu do momento do meu nascimento até meus 5 aninhos de idade? Anota. Aí depois dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, aí vai aparecer lá, meu pai batia em mim, meu pai era rígido comigo, meu pai fazia isso. Anota. Minha mãe não me defendia, ou minha mãe era muito brava. Anota. Na escola eu sofri bullying, anota. Fui violentada a tal idade, anota. Meu primeiro namorado me traiu com amiga, anota. Vá anotando tudo. Então você vai olhar para aquilo, para aquele papel, e você vai ter ali uma grande direção do que causou tanta doença. Então, com esse norte, você precisa começar a liberar, a limpar isso. Você pode fazer isso com técnicas de perdão. Só que não é o perdão da boca para fora. Na reprogramação mental, nós trabalhamos o perdão na mente inconsciente. Nós já reprogramamos lá dentro para a cura ser de dentro para fora. Porque não adianta você querer se enganar. Não é falar afirmações positivas. Não é mentir. É você realmente sentir. Porque assim como o vídeo que eu mostrei do Greg Braden, a cura ela acontece maravilhosa quando você sente, quando você entra em ressonância com aquela dor
e você vai lá e ressignifica ela. Para você curar a sua vida, você tem que curar quem você é. É uma mudança profunda. Você não vai se curar sendo a pessoa que você é agora, porque a pessoa que você é agora já gerou toda essa doença. Você vai se curar quando? Quando você limpar a amargura, quando você limpar a criticidade. Por exemplo, a Andressa estava aqui falando e eu vi várias pessoas no chat falando: ah, mas então a família é isso, ah, então a família é aquilo, né? Você está numa aula quântica como essa e está aqui o quê? Está aqui fofocando. Você está numa aula quântica como essa e você está criticando. Não adianta, não tem caminho para cura se você é esse ser humano. Porque a cura está na reforma íntima. A doença, ela entra na sua vida para falar: ei, muda. Ei, para de ser esse ser humano. Ei, sai desse caminho, muda a rota da sua vida. Essa rota é ruim. É um alarme na sua vida dizendo: para. É isso que a doença está fazendo. Quando eu era criança, meus avós da congregação, eu, uma criança que via muita coisa, automaticamente a gente começou a ter muitos problemas de relacionamento. Eu não tinha para onde ir. A minha avó falava: ué, a porta da rua, a serventia da casa. Se não fosse por mim, você ia estar dentro de um saco de lixo aí na rua. A minha avó olhava pra mim e falava: ô, colchão amarrado pelo meio, vem aqui. Ô, bolo de bosta, vem aqui. Eu tinha muita mágoa. Eu tinha muita dor dentro de mim. Eu tinha muito ódio dela, eu tinha muita raiva dela, eu queria que ela morresse. Aí você vai falar: nossa, você tinha esse sentimento? Quantas vezes você desejou que alguém morresse? De tanta dor que essa pessoa causa em você. Isso é real. Só que quando eu me vi ali morrendo, com 6 meses de vida, eu olhei para aquela situação e falei: eu tenho que parar de esperar que alguém venha me salvar. Eu tenho que parar de esperar que a minha avó venha me pedir perdão. Eu tenho que parar de falar para mim, de achar que a minha mãe tem que vir falar: não, filha, me desculpa por tudo, vem morar comigo. Agora eu sou adulta. Agora eu tenho que me curar. E se eu tô nessa família, eu tenho que curar essa família também. Então eu parei de ser vítima e eu me tornei protagonista da minha vida. É o que a Andressa fez. Parou de ser vítima, murmuradora e falou: vou me curar. Então, todos os dias eu acordava, passava pelo quarto da minha avó e falava bom dia. E eu fiquei meses sem ouvir um bom dia de volta. Na hora de dormir, eu falava: dorme com Deus, ó, dorme com Deus, ó, dorme com Deus. Só. Acordava no outro dia: bom dia, meu amor, tudo bem? Nem olhava para minha cara. Mas o amor constrange, maravilhoso. E eu continuei, porque quando eu comecei a entender esse conhecimento, eu entendi que eu tinha que me curar. Mas o curão, essa cura, ela não era uma cura só interna. Eu precisava curar todas aquelas pessoas que, assim como a Andressa explicou, também são vítimas de outras vítimas. Minha avó não era ruim só por ser ruim. Ela também é vítima de outras vítimas. Com o tempo foi passando, eu comecei a exercitar a palavra eu te amo. Eu te amo para tudo. Bom dia, vó, te amo. Eu nunca tinha ouvido a palavra eu te amo de ninguém da minha família. Nunca. A primeira vez que eu ouvi a palavra eu te amo, eu era já adolescente, quase adulta. E como eu falei para vocês, eu era muito revoltada. Então, eu saía do quarto, passava pela minha avó e meu avô na sala, geralmente, nem olhava para a cara deles e saía de casa. E um dia eu peguei, passei assim pela sala sem falar com eles, entrei no meu quarto, fechei a porta. E o meu avô, a gente sempre teve um amor muito grande um pelo outro. Só que como eu e minha avó a gente se dava muito mal, meu avô, para não ficar tomando meu partido e se indispor com ela, ele também dava amor ali meio escondido. Nesse dia meu avô entrou na porta do meu quarto, ele bateu na porta do quarto e falou: pode entrar? Eu entro, avô. Aí ele sentou assim do meu lado, ele começou a chorar.
E quando meu avô começou a chorar, meu avô era, assim, o amor da minha vida. Ele falou: Olha, filha, dói tanto no meu coração, dói tanto no meu coração você passar na frente da gente, nem olhar para nossa cara. A gente é simples, filha, a gente não pode dar o que você quer. Mas saiba que o vô te ama muito, viu? Nossa, aquilo me arregaçou de todas as formas. Eu era adolescente, eu nunca tinha ouvido dentro de casa que eu era amada. Eu me sentia como um estorvo, eu me sentia como um incômodo ali dentro. E apesar de amar muito meu avô também muito rígido, minha avó muito rígido, uma família muito rígida. Então, quando eu comecei o meu processo de cura, eu falei: Ei, eu tenho que ser o que meu avô foi aquele dia. Então, eu passava pela minha avó e falava: Bom dia, vó, te amo, viu? Ela: Ai, sua falsa. Ama o quê? E tudo isso por quê? Porque eu também era ruim com ela. Como minha avó era muito ruim comigo, o que a gente faz? Uma pessoa é ruim com você, você é ruim com a pessoa. Então eu destratava ela. Eu não era sem educação, porque a criação naquela época era muito rígida. Se eu respondesse ela, eu ficava sem meus dentes. Mas eu não gostava dela, eu deixava claro que eu não gostava dela, entendeu? Então, ela era ruim comigo, eu era ruim com ela. Então, quando eu comecei a falar te amo, foi também um baque pra ela. Como assim me ama do nada? Só que o amor constrange. Aonde tem uma frase que é uma frase da Ana, se ela estiver aqui, maravilhosa, usando sua frase. Aonde o amor chega, o amor cura. E aí eu comecei a dar tanto, tanto, tanto amor para eles que não teve outra escolha que não fosse amolecer. Hoje, a minha avó é a minha melhor amiga. A gente sai de domingo para jantar fora. Eu vou lá, fico deitada. Depois eu vou mandar um vídeo da gente ontem lá na mentoria, no grupo da mentoria para vocês verem. A gente fica deitada na cama, conversando horas e horas, mas eu precisei curar, então eu tive que perdoar eles. Eu tive que perdoar minha mãe. Gente, a minha visão da minha mãe mudou totalmente, porque eu odiava minha mãe. Para mim, ela era uma folgada, uma mulher fraca, que por causa de macho deixou a filha dela dentro de casa e foi embora. Porque era um olhar ferido. É por isso que eu era tão doente. Quando eu me curei e eu olhei para quem realmente minha mãe é, a minha mãe é fantástica, minha mãe é surreal. A minha mãe tinha 18 anos, a minha mãe era a mulher mais linda da cidade. A coisa mais fácil para ela era ela abortar. Ela não ia ter que passar por tudo que ela passou, ela não ia ter que passar por uma humilhação gigantesca que ela teve que passar na sociedade, ela não ia ter que passar pela humilhação que ela teve que passar dentro de casa. Se ela abortasse, a vida dela ia ser muito mais fácil. Mas ela, mesmo com um homem, que eu nunca contei isso para vocês, mas o meu pai, ele violentou a minha mãe, né? Não foi, ela não fez sexo com ele porque ela queria. Ele violentou ela e ela não teve como se proteger. E então, quando ele soube que ele engravidou, ela foi embora. Ela tinha tudo para não querer essa criança e ainda assim ela me teve com todo o amor. E ainda assim, ela morou com a gente até meus 6 anos de idade. Mas quando ela se casou de novo, ela não teve forças de lutar com a minha avó. A minha avó, gente, é uma leoa. Eu sou muito parecida com a minha avó. Minha avó falou pra ela: se você levá-la embora, eu vou brigar na justiça com você. Esquece que você é minha filha. Então, hoje, quando eu olho, eu falo: poxa, eu entendo. A minha criança queria o quê? Que ela tivesse brigado com a minha avó e dane-se e vou ficar com a minha filha. Mas hoje eu entendo o quanto foi desafiador toda aquela situação e realmente o quanto foi milhões de vezes melhor eu ter ficado com a minha avó e com o meu avô. Se hoje eu sou a doutora Proton, que estou aqui na frente de vocês, é porque quem me criou foi minha avó e meu avô. Então, maravilhoso, vocês querem se curar? Saiam
da poltrona de juiz. Sai da cadeira de juiz julgando seu pai, julgando sua mãe, julgando seus irmãos, julgando a sociedade, julgando Deus. Porque tudo tem um porquê. Todos nós aqui passamos por muitas dores. Todos nós. Eu passei, vocês passaram. Só que a gente vai viver preso no passado. A gente vai viver preso nessa dor. Não, chega! Dessa aula aqui em diante é vida nova. Chega de ser coadjuvante. Chega de ser o coitadinho. Ninguém tem dó da gente, ninguém tem dó de mim, ninguém tem dó de você. Ninguém teria dó da Andressa. Perdoar minha família foi a coisa mais linda. Eu pude viver anos maravilhosos com meu avô. Maravilhosos. Meu avô foi o homem mais incrível que eu conheci nessa vida. Um homem que dedicou a vida dele à família e à igreja, somente. Um homem que nunca bebeu, nunca fumou. Ele trabalhava de domingo a domingo debaixo do sol como pedreiro. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Nunca. A minha avó, uma empreendedora nata. A minha avó, uma administradora surreal. Mesmo na pobreza, minha avó e meu avô passou muita fome para que eu nunca tivesse que passar fome. Então, eu não nasci na época que eles passavam fome. Mas os nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, passaram muita dor para que a gente pudesse viver hoje, nesse dia, nessa era, sem toda a dor. Se minha avó e meu avô não tivessem passado tanta fome, talvez a minha mãe já não tivesse vivido numa situação melhor. Talvez eu não tivesse vindo numa situação muito melhor. Porque eu vim numa família muito pobre, sim. Meu avô pedreiro, minha avó dona de casa, mas nunca me faltou nada. O básico para sobreviver de um ser humano eu sempre tive. Eu sempre tive uma cama quentinha, eu sempre tive uma casa, eu sempre tive comida. Eu não tinha extravagâncias, não tinha pizza, não tinha Coca-Cola, não tinha essas coisas. Mas todo dia tinha o pão, todo dia tinha arroz, feijão, uma carninha, um ovo. E isso é muito valioso, porque por muitos anos minha avó e meu avô não teve nem isso. Por muitos anos, minha avó e meu avô ou passava fome, ou dependia de alguém da família ou algum vizinho dar um pouquinho de comida. E eu nunca precisei passar por isso. Então, toda a honra e glória a todos os meus ancestrais. A minha mãe e meu pai não precisam me dar nada além do que eles me deram, a vida. Não existe nada que nem bilhões de dólares compre do que é dar a vida para alguém. O seu pai te deu a vida, a sua mãe te deu a vida. Eles não te devem mais nada. E nem você a eles. Ah, mas meu pai isso. Ele não te deve isso. Ah, mas meu pai não foi carinhoso. Ele não te deve isso. Eles te deram a vida. E agora que você tem a vida, você faz com a sua vida o que você quiser. É isso que liberta. É isso que cura. É só o profundo perdão que vai te tirar da doença, que vai te tirar da depressão, da ansiedade, do câncer, do hipotiroidismo, da diabetes. Então, maravilhosos, entendam profundamente. A sua história é o mapa que te mostra o porquê que você tem a doença. E eu tô te entregando aqui todo o conhecimento que você precisa, de graça, aqui. Para você se curar, você precisa limpar isso. Tirar esse lixo emocional. Porque quando você limpar isso e tirar esse lixo emocional, a doença, ela irá embora. Quero chamar agora a Laélia. Laélia está comigo há pouco tempo. Laélia é uma médica que, inclusive, trabalha, é especialista em dor. Depois sigam lá no Instagram, Andressa. Depois sigam lá a doutora Laélia. São pessoas incríveis para vocês fazerem networking, tá? São pessoas maravilhosas.
Doutora Lélia, levanta a mão também, maravilhosa, por favor, para que eu possa vê-la aqui e te colocar aqui também. Ou clica no botão reagir e levanta a mão, porque aqui é muita gente, ó, a gente tem centenas de pessoas aqui, não dá para eu ver um por um. Clica no botão reagir e levantar a mão. Já te vi aqui. Ativa aí seu som. Boa Achou? noite, maravilhosa! Seja Boa noite. bem-vinda! Obrigada. Como você está, meu bem? Eu tô maravilhosa. E Se você? melhorar, Melhora. muito bom. Maravilhosa, conta a sua experiência para nós. Bem, eu conheci a doutora Proto pela internet também, né? Eu sou médica, antes de mais nada. Trabalho com dor. E assim, como médica, eu tenho uma cabeça de cientista. Eu não acredito em muitas coisas, em religião, apesar de ter sido criada na Igreja Católica. Eu questionei a Igreja Católica desde criança, né? Saí da Igreja Católica por não concordar com muitas coisas que vi lá. Enfim, e aí fui me especializar em cirurgia geral, não deu bom. E tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo muito É bem. que aqui a tela sumiu. Tá. Fui me especializar em terapia intensiva, onde eu trabalhei por muito tempo, e aí veio a Covid, eu estressei com a terapia intensiva, porque foi muito difícil mesmo, e resolvi procurar outra área que foi a dor, porque eu também sou paciente de dor crônica. Eu tenho uma enxaqueca muito grave, que não tenho uma enxaqueca muito grave que nada resolvia. Todos os tratamentos que a gente tem para enxaqueca, em mim não funcionavam. E aí, até que eu conheci a clínica da dor, e o meu chefe fez uma formulazinha que eu falo que ele recebeu de. Foi uma inspiração mediúnica, que ninguém conhece essa fórmula, nem os maiores cefaliatras do mundo conhecem, mas foi o que me devolveu um pouco a qualidade de vida, porque eu não podia comer nada que fazia mal, eu não podia me estressar, eu não podia ficar sem dormir, eu não podia nada, eu só vivia com dor todos os dias, morria de dor, não sei nem como eu consegui me formar, muito menos trabalhar. E aí eu estava com uma vida tranquila, mas tomando remédio todo dia. E daí eu comecei a conhecer a física quântica, pela internet mesmo. E aí eu vi a doutora Proto num canal no YouTube, falando um pouco da vida dela, que ela foi curada e tudo, que se curou, e a terapia que ela fazia. Falei, vou conhecer isso aí, porque tem alguma coisa a ver com a minha área e até com a minha saúde, porque eu fiquei bem com um remédio muito simples, que custa R$ 30, e a gente tem remédios muito bons para enxaqueca, que custam R$ 2.000 uma dose, que também não resolviam para mim. E aí achei que tinha tudo a ver com a minha área, e também eu fui procurar, porque o momento financeiro não está muito bom no país e para a gente, né? E a minha intenção maior era entender como é que funcionava essa parte das energias para essa atração financeira e também para a minha área. E aí a gente fez uma sessão, eu sou paciente dela, né, na terapia. A gente fez uma sessão que foi uma anamnese para conversar de tudo. E na primeira, que foi já para começar o tratamento, que foi a segunda sessão, ela foi assim, direto no meu problema da enxaqueca. O que eu mais precisava era da parte financeira. Mas ela, não, vamos começar com essa infância. E aí lá ela descobriu qual que era o motivo da minha enxaqueca. E quando ela começou a terapia, o que eu fiquei assim, que mais me chamou a atenção, porque eu sabia que eu sempre tive muito problema com meu pai, a minha infância foi muito difícil, assim como da maioria de vocês. Ele foi um pai que foi muito ruim, mas eu, depois de adulta, eu entendi que ele teve uma infância ruim. Também foi abandonado pela mãe, criado por madrasta, tudo aquilo. E ele passou pra gente o que ele viveu. E recentemente ele teve uma dor crônica, uma dor orofacial, neuralgia do trigêmeo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma dor que é considerada dor do suicídio. E ele ficou muito ruim, ele mora em Belém, eu moro em Brasília. E eu trouxe ele para Brasília, eu tratei ele, porque a minha área, eu falo que até, eu até falei para ele, eu fui para essa área de dor,
foi Deus que me levou para eu poder tratar o meu pai e perdoar ele. Porque o sofrimento dele era tão grande que doía em mim. E teve um dia que eu fiquei, pedi assim, me vi sem querer, quando eu percebi, eu estava rezando para Deus para curar ele. Uma pessoa que eu odiava muito, sabe? E aí eu falo, quando eu conversei com ela, eu falei, não, mas eu já perdoei meu pai depois dessa doença que ele teve, para mim tá tudo resolvido, não sei o que, não sei o que. E aí ela fez a terapia, começou a querer relembrar a minha infância, e aí eu fiquei chocada que na hipnose da infância, ela reproduziu a minha dor. E aí eu falava para ela, eu não consigo mais falar porque a minha cabeça vai explodir. E doía tanto, aquela dor insuportável que eu sentia todos os dias, ela começou a reproduzir. E aí fez todo o tratamento, tá. Aí ela falou assim, você vai se sentir mal o dia todo, pode ficar com febre, passar, se sentir febril, com o corpo mole, porque a gente mexeu em muita energia. Mas tá, eu fui trabalhar o dia inteiro, tudo bem. E aí, quando foi à noite, eu cheguei em casa, assim, do nada. Eu vomitei, mas eu vomitei tanto. E eu não tinha nem almoçado nesse dia, ou seja, eu estava com o estômago vazio. E eu não sabia de onde saía tanta comida, mas eu não sentia como se fosse comida. Eu sentia como se fosse sentimento. E saía que quase meu marido teve que me levar para o hospital, de tanto que eu desidratei. E depois disso, eu nunca mais tive enxaqueca. Nunca mais. Na verdade, eu tive duas vezes. Eu não tomei mais o remédio da profilaxia. E aí eu comecei a achar estranho. Como eu sou cética, né? Eu preciso ver para crer. Eu falei, não, eu vou começar a comer o que eu não podia comer, que já estava abolida a minha vida, para ver se volta. Aí qualquer comida que tivesse alho, eu não podia comer. Qualquer comida que tivesse tempero pronto, esses temperos que a gente compra no supermercado, também não podia comer. Eu não podia comer coco e não podia comer maracujá. Maracujá era a coisa assim que mais me desencadeava enxaqueca, incrível. E desde da infância eu não comia maracujá. Aí eu fui, comecei a comer tempero pronto, molho de salada e nada da dor, nada da dor, nada da dor. Mas assim, sempre comendo, duvidando, com remédio do lado para crise, porque eu não eu vou ter crise e vou trazer o remédio. E não vinha. O único dia que veio a dor, foram 2 dias que eu me estressei muito no hospital. Por confusão, assim, briga de colegas, divergência de condutas, e eu fiquei muito estressada, e aí eu tive muita dor e tive que voltar a tomar um remédio para crise. Abortou a crise, não veio mais. E aí eu percebi que o que desencadeava minha enxaqueca grave, que anos e anos eu sofria com isso, era o estresse. E era o estresse da mágoa que eu guardava do meu pai. Daí eu perguntei para ela assim, como é que era a mágoa com meu pai se eu já tinha perdoado ele, né? Para mim tava tudo bem, tava tudo esquecido. Tanto que eu tratei ele, eu operei ele. E ele ficou bom. Aí ela disse não, porque a Laélia adulta perdoou, mas a Laélia criança não. E essa Laélia, a dor da Laélia criança reproduzia a dor. Eu falei assim, então pois eu vou aprender isso e vou tratar meus pacientes. E eu estou aqui como aluna agora. Que delícia, maravilhosa! Que história incrível. Mas no caso dessa Incrível. história, a Para mim gente ainda só é está incrível. começando. Em Tá breve você vai começando, mas foi voltar a aqui com primeira, muitas outras coisas. foi a primeira sessão. Uma doença que nenhum médico deu jeito. Nem na minha especialidade a gente conseguiu um tratamento para não ter crise, mas eu continuava doente, né? Se eu fazendo o remédio, se eu fizesse alguma coisa, comesse alguma coisa, me estressasse, tudo, eu voltava a ter dor. E agora eu tento fazer de tudo para não me estressar. Eu não me importo mais assim se alguém discorda da minha conduta, eu não me importo se alguém está me xingando, está falando mal de mim, porque eu sei que se eu fizer isso eu vou adoecer de novo. Eu não quero mais adoecer. Ou seja, o segredo é cuidar da mente. É muito incrível, Isso, total. maravilhoso. Isso que a doutora Laélia está falando, ela é minha paciente, nós fizemos uma sessão de limpeza de lixo emocional. Nós estamos fazendo esse processo por conta da história dela. Entendam, toda dor tem uma causa emocional. E às vezes a causa emocional você não entende em nível consciente. Você só vai entender em nível inconsciente. Ou seja, se você não limpar lá no inconsciente, não adianta. Às vezes você olha para uma situação e fala: Não, eu perdoei, mas você perdoou da boca para fora, entendeu? Você perdoou porque você fala: Não, eu perdoei, eu deixei para lá. Mas na alma, no coração, não perdoa ainda. E se você não perdoar
em nível inconsciente, em nível profundo, essa dor ela vai continuar somatizando na sua vida. Isso que a doutora Lélia falou é muito legal, porque nós temos a nossa criança interior. Ou seja, existe uma Maiara e existe uma Maiarinha. Existe a Laélia e existe a Lalinha, que a gente chama na sessão. Foi. Então, a doutora Laélia, ela é especialista em dor. Adulta, casada, com filhos. Ajudou o pai antes de morrer. A adulta já está vivendo uma outra vida. Só que lá na mente inconsciente, quem vive é a Lalinha. A Lalinha que passou por muitos processos de dor severos. Então, quando a adulta que olha, fala, não, não tem nada a ver, mas a criança ainda está na dor. Então, se não tirar a dor da sua criança interior, por isso que cada um tem que saber a história que viveu na infância, não vai curar o adulto. Doutora Lélia, muita gratidão maravilhosa, muito obrigada por vir Eu que compartilhar sua agradeço, história com a extremamente gente. agradecida. E, E ó, já coloca o me seu matriculei no Instagram. curso lá. Como? Já me matriculei no curso que você vai fazer. Gente, final de semana, dia 3 e dia 4, vai ser Isso, já uma estou imersão matriculada. comigo, 16 horas, porque eu vou formar novos profissionais que vão fazer essa técnica de limpeza de lixo emocional. Te Então vejo lá, viu, maravilhosa? a minha ideia é tratar os meus pacientes de dor sem remédio. E Vamos vai, conseguir. e vai, com certeza. E Isso depois vai aí. vir aqui com muitos cases de sucesso. Amém. Beijo, maravilhosa, Beijo. gratidão. Maravilhosos, por que que eu tô trazendo, né? Trouxe a Andressa, trouxe agora a doutora Laélia, porque cada um tem uma história diferente um do outro. Eu tenho a minha história de dor, você tem a sua história de dor, a Andressa tem a dela, a Laélia tem a dela, mas percebam que quando a gente expõe tudo, é uma coisa só. Desde o câncer, a enxaqueca, ao problema renal, é tudo somatizações do que a gente viveu. É tudo somatizações, aquilo que a gente engole, os sapos que a gente engole a vida toda, aquilo que a gente guardou, a dor que a gente sentiu, aquilo que ainda está reverberando na alma. Então, você quer se curar? Comece essa reforma íntima. Comece essa limpeza. Se você tem a oportunidade de entrar na nossa comunidade com a gente, entre. É a Academia de Águias. Na Academia de Águias, nós fazemos uma limpeza de todas as áreas da nossa vida. Nós limpamos tudo, do momento do nascimento até hoje. Cada mês nós reprogramamos uma área diferente. Cada mês nós limpamos um lixo emocional de uma área diferente. Essa é a nossa comunidade. Na Academia de Águias, nós vivemos uma faculdade para a vida. A gente muda de dentro para fora. A gente perdoa todas as pessoas. A gente faz um reset do nosso antigo eu para o novo humano, que é o novo humano que nós devemos ser. Resilientes, pessoas de coração bom, pessoas gratas, pessoas que não reclamam, pessoas que são gratas, pessoas que amam. Nós limpamos os relacionamentos, a saúde, nós reprogramamos a escassez para viver uma vida de abundância. Ali é uma verdadeira escola para a vida. Mas eu não estou aqui para te vender a Academia de Águias. Eu estou aqui para te ensinar. Se você não tem condições de entrar para uma comunidade como a nossa, você pode começar fazendo o quê? Perdão. Você pode entrar no YouTube e digitar lá, perdão ao pai, perdão à mãe. Você pode começar a fazer um áudio de perdão. Não tem condições, doutora Próton, você pode começar a fazer o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica muito profunda de liberação de memórias, de perdão. Que você também pode entrar no YouTube, digitar lá. Ho'oponopono para mim mesma, para limpar as minhas memórias de dor. Ho'oponopono para o câncer, Ho'oponopono para depressão, Ho'oponopono para ansiedade, Ho'oponopono para relacionamento.
Você pode começar agora a ser um ser humano diferente. Eu escolho acordar hoje e ser um ser humano diferente. E o ser humano diferente, ele não precisa de coisas extraordinárias. Ele só precisa sair da frequência negativa para a frequência positiva. Então, hoje, quando eu acordei, eu respirei, senti meu corpo sem nenhuma dor. Gratidão, Deus. Muito, muito obrigada por mais um dia de vida. Milhares de pessoas morreram hoje. Mais de 250 mil pessoas morrem todos os dias, mas eu estou aqui viva. Obrigada, meu Deus. Milhares de filhos estão se despedindo de seus pais, milhares de pais estão se despedindo de seus filhos, e a minha família está aqui, bem, saudável. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada por essa cama quentinha. Muito obrigada por esse alimento. Muito obrigada por essa casa, meu Deus. Meu Deus, muito obrigada por ter o conhecimento que eu tenho hoje e poder dividir esse conhecimento com milhares de pessoas. Gratidão. Muito obrigada por cada vida que vai estar nessa noite dividindo o seu tempo de vida comigo para ouvir meus alunos e a gente ter a oportunidade, meu Deus, de transbordar, de ser luz na vida das pessoas. Eu não gastei R$ 1 para ser essa pessoa. Grata. E eu não tenho religião. A Andressa falou isso. Eu não tenho religião nenhuma. E eu não gosto de religião para mim. Mas eu respeito todas as religiões, porque todas as religiões levam a Deus. Eu e Deus somos melhores amigos. Eu converso com Deus todos os dias, todos os dias. Para criar essa aula aqui, quem me ajudou foi Deus. E se você não tem essa proximidade com Deus, de conversar com Deus, o maluco é você. Como você pode ter um pai que é fonte inesgotável de amor e você não ter esse contato? Ontem eu recebi, vocês podem perceber que essa aula não estava marcada. E ontem eu recebi muita, muita mensagem de pessoas desesperadas no mundo todo de doenças. E aí, quando eu acordei hoje, eu falei, eu vou fazer essa aula. Aí, de manhã, eu já mandei mensagem para a Andressa. Falei, Andressa, eu quero fazer uma aula de saúde. Quero falar sobre saúde, cura de saúde. Vamos? Ela, bora. Aí, eu já mandei lá no grupo. Meus alunos já falaram, vamos. Quem me inspira é Deus. E no seu caso, pode ser Alá, pode ser Buda, pode ser Hare Krishna, pode ser Criador, pode ser Universo, pode ser o Exu, a Pombagira, o Preto Velho, não importa a sua crença. A gente não está aqui para se separar e nem para discutir religião. Nós estamos aqui para, em conjunto, nos curar. Tudo no universo é uma coisa só. Eu e você somos uma coisa só. Então, quando você se cura, eu também me curo. Quando a Andressa, quando a Laélia vem aqui, transbordam na vida de vocês, dividindo, elas ajudam vocês a se curar e automaticamente elas se curam um pouquinho mais. E eu também. E todos nós. Maravilhoso. Vocês têm o poder de curar a vida de vocês. E vocês podem fazer isso sozinhos. Eu sempre sou muito transparente com os meus alunos, com vocês. Você pode fazer isso sozinho. A diferença é que às vezes sozinho a gente leva muito tempo. No meu caso, são 20 anos de estudos. 10 anos de estudos só de física quântica. Mas há muitos anos eu já estudava espiritualidade, muita coisa. Eu tive que passar por muito processo de dor até me curar. E é por isso que existe a Academia de Águias. Porque quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por uma dor, ou a gente é vítima e fica ali naquele processo de vítima, ou a gente pega aquele limão e faz uma limonada. Então, eu peguei todos os meus anos de estudo e transformei na Academia de Águias, que ao invés de você demorar 10, 20 anos igual eu, você já tem ali mastigado a reprogramação mental, que você pega o celular, aperta um botão e você faz a reprogramação mental todos os dias. Todos os dias ali na tela do seu celular, você está no meu grupo VIP, todo dia eu estou ali te passando uma instrução do que você tem que fazer para curar sua vida,
para curar sua saúde, para curar seus relacionamentos, para sair da escassez e entrar na abundância. A única diferença da Academia de Águias é que ela faz você chegar mais rápido no seu objetivo. Não tem desculpa para viver na mediocridade, maravilhoso. Não tem desculpa. A era que nós vivemos hoje é a era da informação. Você está aqui nessa aula profunda, gratuitamente. Você entra no YouTube gratuitamente. Você baixa um aplicativo, ChatGPT, você tem ali muita informação. Só que sem mudança interna, entenda, a pessoa que você é hoje é a que construiu a doença. O que você precisa fazer? Mudar essa pessoa, que é a criadora de doença, para a pessoa que se cura da doença. E você não vai mudar repetindo os mesmos padrões. Você só vai mudar se você mudar de dentro para fora. É só limpando todo o lixo emocional que está aí dentro que você muda completamente a sua vida. Eu acho que essas 2 horas já foram muito poderosas. Vocês têm o conhecimento que não é falado, né, não é falado aí fora. Porque a indústria farmacêutica não quer que você saiba que você pode curar a sua vida. Ela quer que você seja um escravo mesmo do medicamento. Então, a cura está no autoconhecimento. A cura está na reforma íntima. Comece o seu processo de cura. Se você consegue sozinha, se você consegue sozinho, vá sozinho. Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma mão que vai te pegar ali, segurar pela mão e te ajudar todo dia, dia após dia, te dizendo o que fazer, venha para a nossa comunidade com a gente. Venha para a Academia de Águias. Porque aqui na Academia de Águias, você vai ficar 365 dias reprogramando todas as áreas da sua vida. E quando acabar os 365 dias, provavelmente você vai querer mais, né, Andressa? Porque eu tenho pessoas que estão comigo há 2 anos, há 3 anos, porque realmente a nossa vida muda completamente quando a gente muda de dentro para fora. Maravilhosos, gratidão. Que vocês todos tenham uma noite abençoada. Eu vou colocar o número da minha clínica, tá? Que é o número de suporte. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão falar com a Naila. Alguma dúvida da aula, a Naila também vai suprir essas dúvidas. Que vocês possam começar hoje o processo de cura e que vocês possam ter uma vida maravilhosa, abençoada e sem dor. Beijo, gratidão por essa noite. Andressa, doutora Laélia, muita gratidão e até a próxima.